Boa tarde, meu nome é Tainá Cristina de Souza e nosso trabalho é a padronização de membrana de plasma rico em fibrina, PRF, para desenvolvimento de curativos em modelo animal, sob orientação da professora doutora Ana Carla Zarpelão Schultz. Então, as feridas de difícil cicatrização causam um aumento da morbimortalidade do indivíduo e trazem malefícios físicos, psicológicos e também elevados custos para o sistema de saúde público, já sendo um grande problema de saúde pública no Brasil. Como alternativas aos tratamentos de alto custo, surgiram os concentrados de plaquetas, que liberam diversos fatores de crescimento, são ricos em plaquetas e também em células de defesa, que são essenciais para a cicatrização. E dentre deles existe o plasma rico em fibrina, o PRF, e também o plasma rico em fibrina injetável. Já existem diversos estudos na área odontológica e o PRF já é utilizado como enxerto nas cirurgias odontológicas, porque causa um aumento da angiogênese local e uma melhor regeneração tecidual. Porém, existem divergências de literatura e também poucos estudos na área médica. Então, como objetivos desse trabalho, a gente tem avaliar a eficácia de membranas constituídas de PRF na cicatrização de feridas cutâneas no modelo animal, realizar a padronização de membranas de PRF e investigar seu potencial de cicatrização como cobertura, e também avaliar a contração das feridas nos dias 3, 7, 14 e 21 do processo de cicatrização. Esse trabalho foi submetido ao CEUA e foi aprovado no protocolo número 22/2021. Nossa população de estudo foram ratos Wistar, entre 90 e 120 dias, e foram utilizados 74 animais, sendo 64 divididos entre os 4 grupos e 10 animais utilizados para doação do sangue. Então, o grupo 1 foi de NaCl, 0,9%, o grupo 2 de PRF injetável, o 3 de pomada hidrocoloide comercial e o grupo 4 de PRF mais pericárdio bovino. Esse estudo foi delineado como experimental, descritivo e transversal. Os dados foram coletados e tabulados e posteriormente foram feitas diversas análises estatísticas, né? E os testes estão melhores descritos no trabalho escrito. Para obter o PRF injetável, a gente teve ratos doadores, né? Foi feita a coleta por punção cardíaca e posteriormente colocados em tubos Falcon sem anticoagulante. Foram levados à centrífuga B40 a 3.000 RPM por 10 minutos. E o conteúdo foi utilizado e foi colocado em botões ao redor da ferida. Já a membrana de PRF, a gente colocou o sangue coletado em tubos de Eppendorf, sem anticoagulante também, na centrífuga NanoSpin 8 a 7.000 RPM por 10 minutos. E o sangue foi separado em 3 camadas. Na análise macroscópica, a gente analisou a área das feridas através da régua e também através de fotografias que foram colocadas no software de imagem, ImageJ, para calibração e também para análise da evolução das feridas. Então, a gente conseguiu obter a membrana rica em fibrina após a separação em 3 camadas, né, do sangue. A membrana de PRF foi separada, ela era a camada intermediária. Ela foi separada do tubo e foi inserida numa placa de Petri de vidro. Após isso, o pericárdio bovino foi posicionado sobre a membrana para ser fixado no modelo animal. Então, as feridas foram analisadas por 2 métodos, a régua e o programa de imagem, nos 4 tempos de eutanásia, né? E também nos 4 grupos de estudo, grupo 1, 2, 3 e 4. A gente percebeu que houve diferença significativa entre os tempos de eutanásia, o que é naturalmente esperado, porque a cicatrização é um processo fisiológico e independe de tratamento específico na maioria das vezes. Já analisando os grupos independentes do tempo de eutanásia, não foi observada diferença significativa na redução das áreas das feridas e também na relação tempo versus grupo não houve diferença significativa. Essa figura traz as fotos das feridas, né, dos 4 grupos experimentais, analisadas nos 4 dias de eutanásia, e a gente pode ver que a cicatrização foi bem homogênea entre todos os grupos, né, independente do tratamento, e no dia 21, todas as feridas estavam completamente cicatrizadas. Então, a gente concluiu que não houve diferença significativa entre os 4 grupos estudados, e a gente encontrou algumas dificuldades ao longo do trabalho, como o número de animais, o tempo de coleta e o intervalo entre a punção e a centrifugação. Se o tempo for longo, o sangue acaba coagulando e fica difícil de obter a membrana de PRF, né? O pericárdio bovino, que a gente utilizou para proteger a membrana de PRF no modelo animal, o anestésico inalatório utilizado, que era cardionegativo, o isoflurano, a velocidade de centrifugação e também os tipos de tubo utilizados. Então, a gente acredita que são necessários mais estudos, levando em consideração os problemas, né, que a gente enfrentou nesse trabalho. E também, em frente a diversas pesquisas, né, a gente acredita que a membrana de PRF pode ser uma boa cobertura para feridas cutâneas. Essas foram as principais referências utilizadas. Muito obrigada.